Eclesiastes, leio capítulo 3, do verso 1 ao 8. Diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos a um tempo de oração então. Pai, tua palavra está posta hoje falando sobre o tempo, uma ferramenta importante que o Senhor preparou para nós seres humanos. Que nesse momento possamos oferecer então um tempo de qualidade para ouvir a sua palavra, que é a respeito do tempo. Alcança pessoas, Senhor, não só na mensagem de agora, que estão nos assistindo ao vivo, como que assistirá tempos depois, quem sabe anos depois. Alcança porque a tua palavra ela atravessa reinos, gerações e até a questão carnal e espiritual. Então trata, Senhor, conosco em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler novamente versículo por versículo, porque é uma passagem tão explicativa, e a introdução eu já vou fazer lendo versículo por versículo, para a gente já entender, e depois a gente caminha para aquilo que o Senhor quer tratar conosco hoje. Eu creio que na introdução, como foi comigo, acredito que já há uma reflexão de Deus para a sua vida. Primeiro diz que há tempo para tudo, tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus preparou o tempo, igreja, o tempo para nós, na qual há um propósito. Deus tem falado muito forte com esse tema comigo, propósito, propósito, propósito. Tanto que o culto de jovens, já fica o meu recado aí, do dia 19 será sobre propósito. Eu já preguei sobre propósito em menos de 2 semanas. Hoje o tema não é propósito, mas ao mesmo tempo ele está aqui. Há tempo para todo propósito, há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de nascer, não é verdade? Quantas pessoas nascendo e tempo de morrer. Quantas pessoas morrendo. É fato, igreja, é fato. O Covid está aí, ele é uma realidade. Ele é uma das maleficências, das enfermidades que existem. Existem tantas outras. E eu me cuido muito, me protejo, me cuido. Nós somos seres humanos, às vezes você tem um temor, às vezes você está cheio de fé. Mas eu sempre termino a minha reflexão, quando eu penso, tanto no Covid como em outras situações, que se chegou o meu tempo de partir, Ele vai me levar. O Senhor vai me levar. Eu não vou tentar o nome dEle, eu não quero adiantar. Mas se chegou o tempo, com Covid, sem Covid, seja como for, Ele vai me levar. Então há tempo de nascer, tempo de morrer. Eu lembro, por exemplo, quando a minha filha fez 1 ano de idade, minha filha nasceu no Natal. Já é uma data icônica, né? 25 de dezembro, cravadinho, no Natal. E a minha avó, hoje falecida, foi como uma mãe para mim, um dos seres humanos que eu mais amei nessa terra. Quando minha filha completou 1 ano, eu estava fazendo o enterro da minha avó. Então eu estava vivendo as duas coisas. O tempo de nascimento da minha filha, e para quem é pai sabe, todas as datas são importantes, mas o 1 ano da sua filha, do seu filho, é diferente. É diferente. Minha filha ficou na UTI vários dias, enfim, não dá tempo de tratar aqui sobre isso. Ela já é um milagre desde o começo. Quando se completa 1 ano do nascimento da minha filha, eu tive que largar uma festa lá com a família de Natal para correr e varar a madrugada, porque é assim, né? A morte ela vem de súbito, e fazer o enterro da minha avó. Eu preguei no enterro da minha avó, foi muito difícil ver ela naquele caixão. A minha mãe, pensa sua mãe, foi muito difícil. E ao mesmo tempo era o dia do aniversário da minha filha. Então a vida é assim. Tem tempo de nascer, tempo de morrer. Tem tempo de plantar, não é isso? Tempo de arrancar o que se plantou. Há tempos na vida que você vai trabalhar muito. No reino, na sua vida pessoal, no reino sempre. Mas que você vai se sentir, porque eu não sei se você já parou para pensar, plantar não é fácil. É muito difícil plantar. Por que Jesus usa muito a analogia da plantação? Pensa assim, você está num campo, você vai plantar sementes, primeiro você vai arar a terra, preparar a terra debaixo do sol quente,
colocar sementes num solo que você não está vendo nada e esperar. Não só esperar, ficar regando, ficar livrando de pragas, tendo que gastar. Estou falando humanamente. Assim é o plantio. Você está diante do nada, planta uma sementinha que é quase nada e fica ali tentando regar e olhando e tal, e demora e demora. Você não sabe aonde vai brotar, aonde você vai colher, aonde o fruto vai dar certo, onde não vai dar. Às vezes aquele fruto cresce, mas ele cresce doente. Não é assim na agricultura? É assim. E tem tempos na vida que a gente está só plantando. Parece que você está ali fazendo e trabalhando e cultivando. E você não vê aparentemente nada. E eu te digo, é isso mesmo. Não quer dizer que nada esteja acontecendo. Só quer dizer que você não está vendo nada. E há tempos na vida que é assim. Talvez você está vivendo isso agora. Coloca aí embaixo, nos comentários se você quiser. Se Deus já está falando com você na introdução. Porque eu me sinto assim às vezes. Eu não sei, por isso que eu falei que comigo Deus já foi falando, é verdade. Há tempos que eu estou ali plantando, parece que a gente não vê resultado, principalmente a obra de Deus. Como pastor, às vezes eu me frustro sim, humanamente falando. Você está ali aconselhando, cuidando, e parece que não vai, aquela pessoa não quer, ou a igreja não quer, ou a pessoa não quer, ou a pessoa despreza, porque não é o pastor que ela imaginava, é você, ela se compara você com o outro, e você se sente ali... Poxa, parece que eu estou só fazendo inutilmente, mas aí eu lembro que a Bíblia diz, o nosso trabalho, se for no Senhor, não é em vão. Isso é 1 Coríntios 15, 58. Seja firme e constante, seja sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho, se for no Senhor, não será em vão. Mas eu não estou vendo, eu estou plantando e nada então. Há tempo de plantar e geralmente no tempo de plantar, igreja, você não vai ver mesmo. E também tem tempo de colher, de se arrancar o que plantou. Tem tempo que você vai ver a colheita. Tem tempo que você vai ver testemunhos daquilo que você fez. Tem tempo que você vai ver um resultado ali do trabalho que você realizou. Eu vou aplicar sempre muito para a obra de Deus, mas aplique para a sua vida. O amor que você dá, em algum momento você colhe. A amizade que você se despende a alguém, em algum momento você colhe. Pode não ser do mesmo alguém, mas você colhe de alguém. A entrega que você dá, se for em Deus, você colhe. De alguma maneira a colheita existe. Só que tem tempos para isso. E quando esse tempo chegar, se alegre. Se alegre. Porque o tempo de plantar, você lembra o quanto você sofreu. Lembra o que diz em Salmo 126? O que semeou com lágrimas, colhe com alegria. Aquele que anda chorando. Por que ele anda chorando, levando a preciosa semente? Porque às vezes é difícil plantar, irmãos. Porque nós humanos, a gente quer a historinha de João e o pé de feijão, lembra? Jogou o feijão lá, o negócio virou uma árvore gigantesca que levava para um lugar com uma galinha de ovo de ouro. A gente quer as coisas assim, imediatas, e não é assim no reino de Deus, mas não é mesmo. Não é assim na agricultura, não é assim na vida. Então tem tempo de plantar, tem tempo de se arrancar o que plantou, não é verdade? Tem tempo de matar e tempo de curar, e aí você faça uma analogia aí, matar, não vai sair matando ninguém, pelo amor de Deus. Você sabe que não é isso que está querendo dizer aqui. Tempo de derribar, tempo de edificar, não é isso? Tem tempo que, às vezes você tem que falar, eu vou precisar começar tudo de novo. Já teve esse sentimento? Nessa área da minha vida, ou no meu trabalho, ou na minha vida sentimental, ou eu atendo o caso, estou atendendo mais um que infelizmente não teve jeito. Parece que vai terminar em divórcio. Me dói demais quando isso acontece. Deus abençoe que não. Mas eu já vi divórcios acontecendo. E a gente tentou de tudo. Há tempo para o divórcio? Não é que Deus quer o divórcio. Mas se o ser humano não quer ficar mais com o outro ser humano e desobedecer a ordem de Deus, o que vai se fazer? Tem tempos que isso acontece. Tem tempos que você tem que recomeçar de novo, sentimentalmente. Tem tempo que você tem que... E eu não estou aqui aprovando segundo e terceiros casamentos, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de fatos. Há tempo de recomeços. Há tempo que você está com a fé derribada e você tem que recomeçar e é difícil. Às vezes o seu financeiro está abalado e você tem que começar de novo e você se sente frustrado em ter que começar de novo. Isso pode acontecer. Há tempo para todas as coisas. Assim como há tempo para edificar. Você pode estar numa fase de edificação na sua vida, de crescimento, de colocar os tijolinhos ali na sua casa, seja físico ou espiritual, de edificar o seu dom. Há tempos para isso. Tempo de chorar, não é verdade? Tempo de prantear. Existe tempo que a gente vai chorar, não é, igreja?
Talvez você esteja vivendo isso agora. A gente vai chorar. Dura uma noite, né? A gente gosta muito de usar essa passagem. O choro dura uma noite, mas nem sempre a alegria vem de manhã, literalmente. Ali está dizendo que o seu choro pode durar um tempo, mas em algum momento a alegria virá. Nem que seja no céu, ela virá. Mas não, porque eu profetizo que eu só vou chorar essa noite. Amanhã a alegria virá. Às vezes você amanhece chorando ainda. Às vezes você amanhece pranteando ainda. Ainda você amanhece com incerteza, porque são tempos reservados para todas as coisas. Eu já vou explicar, vou correr aqui. Prantear, assim como tem tempo de rir. Uma coisa eu aprendi na vida, quando é tempo de rir, tempo de saltar de alegria, mas eu rio mesmo. Mas eu salto mesmo de alegria. Eu procuro ser tipo Davi voltando da guerra, só não peladão, porque não pode, né? Misericórdia. Mas, desculpa se eu te escandalizo, mas a Bíblia diz que quando ele traz a arca, Davi salta e dança, tão, que ele ficou até nu lá, expondo lá. E a Mical repreende ele, e por aí vai. A analogia ali é a alegria. O povo de Israel é assim. Mas traga para a tua vida. Tem tempos de felicidade. Por que no tempo de felicidade a gente fica? Glória a Deus, porque Deus é fiel. Seja feliz, meu irmão. Sorria. Brinque. Sabe, dê gargalhadas. Sorria muito, porque é o tempo que Deus preparou para você. Você vai perder isso? Porque no tempo de chorar, você chorou com gosto. Por que no tempo de sorrir, a gente não sorri com gosto? Viva o tempo que Deus preparou para você. Tempo de espalhar pedras. Isso aqui eu queria ter tempo para falar. Olha só o tempo. E tempo de ajuntar pedras, não é verdade? Tem tempos que a gente espalha pedras. E tem tempo que a gente ajunta pedras. Sabe o que quer dizer isso? Investimento. Não só financeiro. Tem tempo que você está investindo. Porque essa comparação aqui, Salomão usava muito, por exemplo, ele foi o que construiu o templo do Senhor. E se você não sabe, essa informação está em Reis. Eu não vou lembrar agora. Quando ele constrói o templo, acho que essa eu não reservei aqui. Ele separou pedras que foram cortadas certinho para poder encaixar no templo e o templo ser construído. 1 de Reis 6, alguma coisa assim. A Bíblia diz que você não ouvia barulho de construção. Meu irmão, eu moro num bairro que ele é meio novo e está tendo construção para tudo quanto é lado. Não tem um dia que eu não ouço uma maquita. Não tem um dia. Ou batem tuque. Tem um dia. No templo que Salomão construiu, o templo do Senhor, não houve barulho de construtor. As pedras já vieram encaixadinhas. Então, há tempo de espalhar pedras. O que é? Há tempo de investimento. Salomão falou, gente, nós vamos investir. É tempo de construir um palácio para Deus. Vamos investir. Então, há tempo na vida que a gente investe. Dinheiro, sim, também. Em amizade. A gente investe em aconselhamento. A gente está espalhando de nós. Espalhando do que a gente tem para os outros. É 1 Reis 6, 7? Obrigado. 1 Reis 6, 7. Vamos ler? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho. É só para confirmar essa informação. Obrigado, pastor. Eu lembrava que era 1 Reis, arrisquei o 6, acertei, aí o versículo eu não ia lembrar jamais. 1 Reis 6, só para vocês entenderem o porquê da analogia com pedras aí. 1 Reis 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Olha que lindo. Então é isso. Há tempo de construir, de espalhar de você, de espalhar do seu conhecimento, de você aconselhar, ajudar, se dar, se doar. Há tempo de espalhar, assim como há tempo de ajuntar as pedras. Há tempo que o Senhor fala, agora guarda, agora se cale. Você sabia que tem passagens na Bíblia, como por exemplo, pérola aos porcos? Olha a analogia a pedras aí. Assim como tem tempo que você tem que ajudar, orar e interceder, tem tempos que a sua ajuda, porque nós nunca deixaremos de ajudar. Tem tempos que o seu espalhar, a sua ajuda é ajuntar. Eu vou tentar explicar. Tem tempos que o Senhor fala assim, ei, isso o Espírito Santo já me falou, quem é espiritual sabe. Você quer ser eu? Você quer fazer a minha função de Espírito Santo? Essa pessoa eu estou tratando. Se cale, não fale, não faça mais nada. Ela está na minha mão. E o Senhor sabe com quem está falando aí. Para de falar um pouco. Para de espalhar um pouco. Agora é tempo de se ajuntar. Vai orar, mude de estratégia. Porque nós não somos o Espírito Santo. A gente não convence ninguém. É frustrante, mas há tempo de espalhar. Há tempo de retrair. E
E talvez é tempo de você retrair. Você vai bater de frente até quando? Você vai querer investir até quando em quem não quer receber investimento? Que tal essa pessoa ser um pouco mexida, como foi o filho pródigo, que quis ir embora e o pai não saiu correndo atrás dele? Não saiu. Foi tempo de espalhar. Ele quis se espalhar, o pai falou, toma. E o pai ficou quietinho ali, ó, com as suas as pedras poucas que sobraram para ele aqui, ó. E o filho volta. É assim. Há tempo para isso, eu não tenho tempo para falar disso. Mas que o Espírito Santo traduz. Há tempo de espalhar. Há tempo para se juntar. Nós não somos o Espírito Santo. Ele trata. Então tem tempo que você tem que ficar quietinho. Não jogar mais pérola aos porcos. É duro, mas tem tempo assim. Assim como há tempo de abraçar. Está batendo junto com o versículo 5. Tempo de abraçar. Tempo que você vai abraçar, você vai acolher, você vai trazer para junto de você, você vai amar, você vai pegar no colo a pessoa, você vai ajudar, você vai espalhar. E tem tempo de deixar de abraçar. De entender que agora é o momento de eu me afastar. Irmãos, eu sei que é duro, mas não tem como você contrapor o que eu vou dizer. Fica à vontade. Nem todo mundo janta na sua casa, meu filho. Nem todo mundo é do seu convívio íntimo. Até Jesus chamou só 12 e na intimidade ali eram 3. E eu me arrisco em dizer mais. Tinha um que era mais chegadinho ainda, que era o João, na minha visão, pela leitura bíblica. Se você quiser ficar só com os 3, já é pouco. Mas para mim, Jesus tinha um negócio com o João também ainda mais íntimo. Mais que Pedro, na minha opinião. Então, Jesus nos deixa ali, olha, amo todo mundo, faço a obra a todos, curo a todos, salvo a todos. Mas como homem, Jesus deixou alguns ensinamentos. Ele tinha pessoas mais próximas. Então, tem tempo de abraçar a todos, tem tempo que você tem que deixar de abraçar, que é o quê? Selecionar amizades. Selecionar para quem você se entrega por inteiro. Que o Espírito Santo traduz isso na sua vida. Porque amor a gente dá a todos, obra a gente faz a todos. Eu procuro pastorear todo mundo de igual maneira, mas nem todo mundo mesmo vai me ouvir chorar. A não ser que seja aqui uma emoção que eu tenho aqui e você me vê chorar aqui, mas nem todos vão saber dos meus dilemas. São poucos. Então há tempo para isso, para abraçar, para deixar de abraçar. Tempos da vida, tempos de buscar, que você está ali buscando, e tem tempos de perder, que você perde, tempo que você tem que guardar. Lembra da história de José? Vai vir fome, vamos guardar. Lembra de José? Vamos guardando. E tem tempo de deitar fora. Agora vamos ajudar. São tempos da vida. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Meu Deus, como nós precisamos aprender isso. Que tem tempo que você tem que se calar. Que a melhor ferramenta é o silêncio. A melhor. Tanto que eu tenho uma mensagem só sobre o poder do silêncio. Porque tempo de falar, isso aí não precisa nem ensinar. A gente fala mesmo. Agora é tempo de falar. Então é comigo mesmo. E blá, 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 blá. Então essa nem... Agora, tempo de ficar calado. Tempo de se calar um pouco. De como diz Lamentações 3. Deitar a cabeça no pó. Ficar em silêncio. Suportar o jugo ali no silêncio. Porque o Senhor o pôs sobre ele. Tem tempos que são assim. Tempos de amar e tempo de aborrecer. A mesma coisa. Tem tempo que é igual espalhar. Tem tempo que você tem que ajudar, tem tempo que você tem que falar, você lá e eu aqui. Isso, desde que você não tenha mágoa, porque eu estou falando de relacionamentos agora. Não pode ficar mágoa, tem que estar em paz, mas você fica aí, eu fico aqui, meu irmão. Porque não adianta. Não adianta. O pastor está incentivando a ter dilemas, não, fique em paz. A Bíblia diz assim, esteja em paz com todos os homens. Mas a Bíblia também, Paulo também diz na palavra, esse aqui eu entreguei para Satanás. E aí? Esse aqui eu entreguei para Satanás. Para quem sabe a alma dessa pessoa pode ser salva. Às vezes, irmão, a vida, infelizmente, eu estou pregando a vida nua e crua e parece que Eclesiastes foi escrito ontem. Às vezes é assim. Tem pessoas que você tem que entregar, Senhor, está nas tuas mãos. Eu lembro do meu pai. Ele bebia muito, usava droga e batia na minha avó, essa avó que eu enterrei, que eu orei. E era muito difícil para mim, eu já era obreiro na igreja. Quantas vezes eu tive que separar? Era terrível, terrível. E eu ficava ali orando, expulsando demônio, fazendo campanha por ele, até que um dia o Senhor me falou igualzinho aqui. Ó. Você quer ganhar o seu pai? Perca o seu pai. Olha que doido. Eu não entendi como ganhar. Eu quero ganhar, eu tenho que perder. Para de falar. Para de impor. Para de expulsar demônios, porque ele não quer mudar. Volta a 7 piores. Lucas diz sobre isso. Sabia?
Lucas diz sobre isso, Lucas 11. Você expulsa o demônio, a pessoa não quer mudar, vem mais 7, fica o estado pior. Sabia que tem isso na Bíblia? Um dia eu prego sobre isso. Então, existe isso. Então, muda a estratégia. Eu nunca abandonei de querer meu pai convertido, eu só mudei a estratégia. Fiquei em silêncio, comecei a orar mais. Comecei para outra batalha, a batalha do silêncio. Tem tempos assim, tempo de guerra, tempo de paz. A vida é assim, igreja. Há tempo para tudo. Deus usou a ferramenta do tempo, apesar dele estar fora do tempo. Deus está, não, eu sempre digo, não é 15 para as 9 lá no céu, não tem tempo lá no céu. Ele está fora, mas, desde que Deus cria o mundo, ele já cria o tempo. Quando ele cria ali sol, cria o dia e noite, tarde e manhã, o tempo já está ali. Porque ele tem coisas a nos ensinar. Ele pegou o tempo, ele falou, isso aqui vai ser uma ferramenta para mostrar algumas coisas para o homem. Algumas eu já li, e outras eu vou falar agora para a gente já ir entendendo. Então, o tempo, igreja, é uma ferramenta espiritual de Deus. Para quê, pastor? Para nos educar. Eu traduziria assim, o tempo é uma ferramenta espiritual de Deus para nos educar. Ou o tempo é uma ferramenta de Deus para nos educar espiritualmente. Deus usou tempo, tarde, manhã, vai ter coisas que terminam para trazer educação para nós espiritual. Grava isso. O tempo é uma ferramenta de Deus para nos educar espiritualmente. Olha o tanto de educação que o tempo nos dá, rapidinho. Você vive o hoje, não é? Quem sabe desfrutar do tempo, aprende a viver o hoje. É uma educação espiritual. Porque nós estamos aqui e nossa cabeça longe, pensando nos projetos, pensando amanhã, pensando depois. Quem sabe desfrutar do tempo, entende o quê? Eu só tenho hoje. Eu só tenho agora. Eu não sei se eu tenho amanhã. Então Deus nos traz para o viver hoje. É por isso que Jesus, quando caminhava na terra, ele vivia tanto aquele presente momento. Pensa assim, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, irmãos. Tem coisas, ações de Jesus que eu só creio, mas eu não entendo. Eu até entendo algumas coisas humanamente, mas eu não entendo assim, eu não me vejo fazendo isso, a não ser que ele me ajude. Ele sabe que vai ser morto, ele sabe que vai ser traído, ele sabe que vai ser espancado, ele sabe de tudo. A revelação é dada a Jesus. Há questionamentos aí, mas quando é que foi revelado ao Jesus homem os sofrimentos que ele ia passar? Eu nem quero entrar nessa, porque eu não tenho nem tempo para... Mas em algum momento ele recebe essa revelação das dores, das mazelas que ele passa. E quando ele senta na ceia, João relata muito a ceia, baseado na visão do apóstolo João, ela é muito longa, né? Ali está mais detalhada, né? A ceia foi igual, lógico, mas ali está mais detalhada, fica 3 capítulos pelo menos. E Jesus fala, eu desejei muito comer essa ceia com vocês. Imagina, você sabe que você vai morrer. Você fala, eu desejei muito, você quer sair se despedindo, sei lá, se defender, correr para algum lugar. Jesus fala, não, eu desejei comer com vocês, ainda tem paciência para falar onde vocês vão me trair. E ele ainda faz uma oração apostólica, ali, sacerdotal, de praticamente um capítulo inteiro ou 2. Eu estou falando ali de João 15, 16, 17, 18. De um longo discurso. Jesus era um homem que contemplava, que vivia o presente momento. E quem está ligado no tempo e entende que eu não tenho amanhã. Eu não tenho amanhã, eu vou ter sexta-feira, que é amanhã, se Deus quiser que eu tenha. Então eu preciso viver esse momento aqui, que é pregar para você de ouvir, depois aqui me despedir dos meus irmãos e ir para casa, chegar em casa e viver aquele momento. É assim a vida. Então o tempo nos ensina a viver hoje. O tempo te ensina a fazer escolhas. Que escolha? Ou você reclama, ou você espera. Não tem tempo que tem que esperar? Tem tempo que tem que esperar na vida. Isso aí a gente tem que aprender. Esperei com paciência no Senhor e Ele me livrou, não é? Salmos 40. Tem momentos na vida que você tem que esperar. Aí você tem que fazer uma escolha. Ou você espera e fica quieto em oração, se cala, para um pouco e espera, ou você fica reclamando. Ah, não acredita, esse Brasil, essa economia, também essa igreja, também esse pastor, também a pandemia, também o bebê. E você perde tempo, como foi o povo de Israel no Egito, que você tanto critica, mas às vezes é igual ou pior, que em vez de desfrutar os milagres, só olhava o que não tinha.
Não tinha muito, ó, glória a Deus, as cordonizes foram. Pensa, quantos milagres, ó, glória a Deus, o mar abriu. Eles sorriram ali e tal, brincaram, mas logo faltou água, logo em seguida. E eles já começaram a reclamar. A ênfase daquele povo no deserto era muito mais em reclamar. A reclamação gritava muito mais alto do que o agradecimento. Leia com atenção. Você vê que a murmuração ecoava. A murmuração era aqui, ó, no microfone. E nós não somos assim? Quando temos que esperar alguma coisa, não acredito, poxa, por que isso? Por que só comigo? A gente nunca pergunta o porquê quando é abençoado, mas quando a luta está grande, é por que estou vivendo isso? Por quê? Em vez de você falar, peraí, o que Deus quer falar comigo? Porque se Deus usa o tempo para me educar, o que Ele quer falar comigo? Então eu tenho uma escolha. É muito difícil esperar. É muito difícil esperar, eu confesso. Tem pessoas mais serenas que conseguem. Quem é elétrico, quem é ansioso, é muito difícil esperar. Mas você, olha aqui para mim, não tem alternativa. Tem vezes que você tem que esperar. Cabe a você esperar esperando ou esperar reclamando. O tempo educa, Nós precisamos buscar discernimento para entender esses tempos. A Bíblia diz em Tiago 1,5 que se você não tem sabedoria, pede para Deus e Ele te dá. Ele te dá. Sabedoria para quê? Senhor, me dá sabedoria para entender qual o tempo da vida eu estou vivendo, então. Tempo de espalhar, tempo de ajuntar, tempo de amar, tempo de se afastar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher. Me mostra, e Ele mostra. Deus não é Deus de confusão. Ele mostra, porque o tempo é didático. Você passa a valorizar mais os processos, por exemplo. Não sei se você já percebeu. Você tem mais histórias para contar quando você passa por uma situação que você teve que esperar um tempo. Que você chorou um tempo, não é? Que você teve dificuldades por um tempo. Quando você passa por isso, você tem histórias para contar. E aí você percebe que Deus estava te ensinando no processo, na caminhada. Porque de verdade, igreja, lendo a Bíblia, não sei se você vai concordar comigo, não precisa, aí vai uma opinião pessoal. Me parece, ao ler a Bíblia, que o foco de Deus está mais nos processos da vida, na caminhada, do que no resultado. Porque se fosse no resultado, Deus tem todo o poder de falar assim, bom, o pastor Robson está com aquela luta, é meu filho, eu amo ele, que haja isso que ele precisa. Por que Deus não faz assim? Você tem o pastor Robson, que a gente acompanha um pouco algumas lutas, como a gente tem também, e processos que vive, como todos que aqui estão, eu também, a gente compartilha aqui nos bastidores, nossa, estou com essa luta, e por que, às vezes a gente fica olhando compadecido, por que Deus não fala que isso cesse agora, no primeiro dia de luta? Por que 1 ano, 2, 3? Porque no processo esse homem não vai ser o mesmo. Quando vinha o tempo da colheita, eu ia falar, uau, olha o que Deus, como Ele trabalhou na minha vida. Olha como eu aprendi aqui, como eu me uni melhor à minha família. Porque se não fosse essa tribulação, eu não teria me unido mais, eu não teria feito isso. É assim a vida. E vocês sabem do que eu estou dizendo. O tempo nos faz adquirir experiências. Imagine, irmãos, quantas situações na vida que eu sou uma pessoa naturalmente muito agitada, mas parece que o tempo, a idade vai chegando um pouco, e olha que eu me julgo muito jovem ainda, e em que eu tomava atitudes muito mais de supetão do que eu tomo hoje. A gente fica mais comedido, a gente fica mais pausado, a gente fica um pouco mais quieto, no bom sentido, porque a gente entende que tem coisas que é ação do tempo, que Deus está agindo. Não é tempo ainda da colheita, talvez eu tenha que esperar, o que eu vou fazer? Eu vou glorificar a Deus e falar, me ensina então o que o Senhor quer me ensinar, e eu estou aqui. Fácil não é, mas você vai ter que esperar. É tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Eu sei que a pregação de hoje ela está mais reflexiva, mas em tempos que nós estamos tão afobados, tão desesperados, tão angustiados com as coisas, por que você não entende e pede discernimento para Deus o seguinte, Senhor, que tempo que eu estou vivendo? Me mostra, qual é o tempo do Senhor na minha vida? E se é o tempo de chorar, então me guarda, seja o meu consolador e eu vou chorar. Tudo bem. Se é o tempo de sorrir, eu vou sorrir, eu vou me alegrar.
Se é o tempo de ajuntar, eu vou ajuntar, de espalhar, eu vou espalhar. Me mostra. E Deus mostra. A pergunta é, você perguntou para Ele? Senhor, qual é o tempo que o Senhor está tratando na minha vida? Na minha casa, na minha família? Que tempos são esses? Ele vai te mostrar. De repente agora já está mostrando. Porque terá um dia, queridos. Isso é Apocalipse 21, em que o tempo acabará. Esse tempo que nós falamos, que Deus inaugura ali em Gênesis, ali na criação, que há, porque Deus está fora do tempo. Não tem finitude para Deus. Então vai ter um tempo que aí eu leio a passagem que todos conhecem, eu amo, que é Apocalipse 21. Esse tempo ainda não chegou. Não chegou. Enquanto ele não chega, a gente vai entendendo os processos, o que Deus quer trabalhar, e Ele mostra. O que Ele quer tratar comigo, Ele mostra. Se Ele está é um tempo de humilhação, e vai ser um tempo de humilhação. É um tempo de exaltação, mas a glória é sempre dEle. Mas eu vou viver um tempo de exaltação. É Ele que sabe. Enquanto esse tempo não chega, que é o fim dos tempos, eu tenho que entender o que Deus quer tratar comigo. E Apocalipse 21 vai ter um dia, e essa é a nossa esperança. Eu posso ler 21, desde o 1. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, coisas novas, né? Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O mar já não existe, o tempo acabou. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E eu vi grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitarão e serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E aí vai ter o tempo, igreja, que Ele vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Você não vai mais chorar. Você não vai ter mais morte. Lembra que eu li que é tempo de morte, tempo de vida? Nesse tempo aqui, nem tempo mais terá, quanto mais morte. Nem pranto, não vai ter mais pranto. Nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai chegar esse tempo em que Deus vai falar assim: acabou o tempo. E agora vocês vão viver na minha realidade, que é uma realidade fora do tempo. Lá não tem finitude, lá não tem fim. Gente, estamos aqui no céu, mas está escurecendo, hein? Não tem. Não tem lua nem sol, não tem noite nem dia. A face do Cordeiro brilha e resplandece nas nações. É assim que será aquele grande dia. Eu não imagino como é isso. Mas não tem lágrimas, não tem dor. A Bíblia diz em Isaías que nós não sentiremos dores do passado. Nós não sentiremos, Isaías 65, se eu não me engano, dores antigas, não sentiremos. Nós não estaremos lá no céu pensando em quem não está. Eu não sei explicar isso, eu só sei crer. Só estaremos um tempo, que eu estou dizendo tempo porque a gente é finito, não sei nem que palavra usar, mas estaremos num lugar sem tempo, sem dor, sem lágrima, sem esse pois é que eu preguei aqui. Pois é, irmãos, há tempo de chorar. Ainda estamos nele, mas há tempo de sorrir. Nós vivemos fragmentos de felicidade e de vez em quando estamos chorando, mas desde que estejamos com o Senhor, Ele prometeu que estaria sempre conosco, sempre, no choro também, até que um dia Ele fale: acabou o tempo, acabou a dor, acabou a lágrima. Então, enquanto isso não acontece, peçamos sabedoria a Deus, que eu quero finalizar com essa oração. Senhor, se o Senhor diz que eu posso pedir sabedoria, eu quero pedir. Me dá sabedoria para discernir que tempo eu estou vivendo, para que eu possa viver o melhor nesse tempo. Nem que seja de chorar, nem que seja de sorrir, porque se Deus designou tempos para a gente tem que viver isso e ponto. Eu não posso alterar isso e nem quero. Não posso e nem quero. Eu quero viver os tempos ou o tempo que Ele preparou para mim. Assim deve ser a sua oração. E para isso eu peço sabedoria. Eu finalizo com esse pedido. Me peça também, conforme Tiago 1,5. Me dá sabedoria, Senhor. Qual é o tempo? É tempo de corrigir? É tempo de reter a correção? É tempo de sorrir, de chorar? De investir, de não investir? De mudar ou de não mudar? De fazer ou de não fazer? De sair ou de ficar? Qual é o tempo? Deus não é de confusão. Ele criou o tempo, inclusive, para te deixar mais pertinho dEle, para você buscar respostas com Ele, relacionamento com Ele. Que pertinho dEle, só perto dEle, tudo se desvenda. Tudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos consola em toda... o Espírito Santo nos consola também, mas nos guia em toda a verdade. Quem guia? O Espírito Santo. Então eu tenho que estar perto dEle. O Espírito Santo é quem? É Deus. Senhor, me guia.
em oração, em jejuns, em prantos, em clamores, e Deus mostra. Se está tudo obscuro na sua vida, é porque falta busca de sabedoria, de discernimento, que tempo Deus preparou para a sua vida. Eu só posso deixar essa palavra para você, essa reflexão. Hoje eu chamo de reflexão. E posso orar. Ore comigo, pedindo sabedoria a Deus. Que tempo eu estou vivendo? Até que haverá um dia que Jesus falará, acabou o tempo. Acabou a dor. Acabou a lágrima. Acabou esse negócio de ajuntar, espalhar, de abraçar, não abraçar, de ficar todo... Meu Deus, o que eu faço? Acabou. Não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais fome. Enquanto esse dia não chega, você pode atravessar a terra com o Senhor juntinho com você, te mostrando, filho, é tempo de se calar agora. Filho, agora é tempo de falar. Filho, é tempo de você ajudar. Filho, é tempo de você reter. O Espírito Santo vai te dar esse discernimento, essa sabedoria, desde que você peça. Vamos pedir? Pai, em oração, grato por essa reflexão, por essa instrução de hoje. Eu precisava ouvir tanta coisa aqui, Senhor, e eu te louvo por isso. Senhor, nos dá discernimento a mim e aos meus irmãos, qual tempo temos vivido para nós. Eu não digo o tempo hoje de coronavírus, essas coisas, porque talvez alguém me ouça 10 anos para frente e nem exista mais essa pandemia. Mas a palavra vai permanecer. Daqui 10, 15, 20 anos, se estivermos vivos, o mundo ainda existir, estaremos vivendo algum tipo de tempo na nossa vida, ou de dor, ou de plantação, ou de colheita, ou de choro, ou de sorriso, ou de espalhar, ou de ajuntar, ou de comprar, ou de vender. O que nós pedimos hoje, esse pedido ecoará pelos próximos anos, conforme Tiago 1, Senhor, verso 5, salvo engano, nos dá sabedoria. O Senhor diz na tua palavra, se nós pedimos, o Senhor dá. Salomão, que foi o escritor de Eclesiastes, quando ele faz 1000 holocaustos ao Senhor e o Senhor permite que ele faça um pedido, ele pede sabedoria. E nós fazemos a mesma coisa. Nos dê sabedoria para entrar e sair, para dizer não ou sim, para entender o tempo que o Senhor preparou para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Que tempo é esse? Que tempo devemos fazer agora? E quando passar, quando vierem outras situações, qual é o tempo que estamos vivendo? Porque há tempo para todas as coisas. Nos dá esse discernimento, Senhor. Isso só o Senhor pode fazer. E que nós tenhamos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus, de não parar de fazer essa oração. Todos os dias, Senhor, me dá sabedoria. Como eu faço? Eu compro, eu vendo, eu advirto ou não, eu oro ou não oro, eu busco ou não busco, eu clamo ou não clamo, eu vou ou não vou, eu mudo ou não mudo, qual é o tempo que o Senhor tem para a minha vida? E eu sei que o Senhor, como um bondoso Pai, sempre nos guiará, sempre nos mostrará. Por isso eu já finalizo essa oração agradecendo, porque eu sei que o Senhor nos ouve, pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém?